Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, quarta-feira, 25 de setembro, começa agora mais uma edição do programa Opinião Agora. Você já conhece a nossa página no Facebook? Acesse facebook.com/Opinião Agora. Lá você encontra links para rever as entrevistas que já aconteceram aqui no programa e esse é também um canal de comunicação direto com você. Confira agora quais são as principais notícias dos jornais da cidade. Gazeta de Piracicaba, falta mão de obra qualificada. Dos 11 mil profissionais da construção civil que atuam nas empresas cadastradas do sindicato da categoria, 30% são de outras cidades. Faltam ajudantes e pedreiros qualificados. Jornal de Piracicaba, garota de 20 anos confessa crime da Unicamp. Polícia apura a versão. A atendente Maria Tereza Alexandrino Peregrino, de 20 anos, confessou ter assassinado a facadas o estudante piracicabano Denis Papa Casagrande, de 21 anos, durante uma festa na praça do Ciclo Básico da Unicamp, no distrito Barão Geraldo, na madrugada de sábado. Segundo o delegado Rui Pegolo, do Departamento de Homicídios da DIG de Campinas, a suspeita alegou legítima defesa. A Polícia Civil ainda apura a veracidade das informações dadas pela suspeita e vai aguardar imagens da câmera de segurança da universidade. PL proíbe torres a menos de 100 metros de casas. A instalação de torres de celular deverá obedecer a algumas restrições na cidade. Pelo menos é isso que prevê PL, que será votado na próxima segunda-feira na Câmara de Vereadores. A Tribuna Piracicabana, Copa Paulista, 15 encara o Audax hoje no Barão. Alvinegro Piracicabano estreou segunda fase do campeonato com derrota diante do Rio Branco em Americana no sábado passado. Após estreia amarga, o 15 de Piracicaba encara hoje às 20 horas a equipe do Audax em busca da primeira vitória na segunda fase da Copa Paulista 2013. Para conquistar os 3 pontos, o Alvinegro espera contar com o apoio da torcida para transformar o estádio Barão da Serra Negra no palco de mais um triunfo do time do técnico Kleber Gaúcho. Karatê. Natália Brosolato é bronze em mundial na Alemanha. A karateca Natália Brosolato, da equipe piracicabana, patrocinada pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, a CELAM, conquistou a medalha de bronze na Liga Mundial de Karatê, que aconteceu no último final de semana na cidade de Hanau, próximo a Frankfurt, na Alemanha. O evento reuniu 612 atletas de 46 países e contou com a participação de boa parte dos principais atletas do mundo. Confira agora como fica o tempo e a temperatura no dia de hoje. Quarta-feira de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. A temperatura máxima chega aos 20 e a mínima aos 12 graus. E após o intervalo, eu converso com Jaqueline Santana, que é diretora-presidente da Rádio Educativa FM. É já após o intervalo, fique com a gente. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso.
Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da Sedema. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. E o Sindicato da Construção Civil firma parceria com a MRV para estender programa de alfabetização e formação à população. Confira na reportagem. Na última sexta-feira, a construtora MRV divulgou a abertura do seu espaço no canteiro de obras em Piracicaba para que o programa de alfabetização, desenvolvido desde meados deste ano, seja aberto à população. A oportunidade é promovida através de parceria com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, CIEJA, e a ASCOP, Associação das Construtoras de Piracicaba. Por todas as pesquisas que foram feitas, as indicações, e a gente chegou de fato num projeto bastante audacioso e que tinha algumas dúvidas. E essas dúvidas cada vez mais estão sendo diminuídas. Uma porque a realização do Construção de Saber, ele existe, né? E agora com a possibilidade dessa ampliação através do compromisso nacional que a MRV assinou, né? Abrindo a porta para a comunidade, por ela já ter lá a sua sala de aula e querendo ampliar essa oportunidade para a sociedade. Então, para nós, representantes dos trabalhadores, com a necessidade de mão de obra, de formação profissional, é um momento ímpar, muito oportuno, e que a sociedade não perca essa oportunidade, porque vai estar disponibilizada ela. Então eu parabenizo a empresa MRV por estar buscando essa parceria, buscando essa ampliação e que possa levar para todos os cantos nacionais como um projeto social bastante eficaz, não só para o trabalhador da categoria, mas também para a sociedade como um todo. Então, para nós é um momento bastante feliz e nós esperamos que os trabalhadores também não percam essa oportunidade. A novidade é que será oferecido também ao trabalhador que participar do projeto a possibilidade de se qualificar para atuar no setor da construção civil. Parte dos trabalhadores que se alfabetizarem e se qualificarem através desta proposta, inclusive, poderão ser contratados pela MRV para atuar nas obras que realiza em Piracicaba. Eu estou muito satisfeita de perceber o quanto nós, MRV, os sindicatos de trabalhadores e a Secretaria de Educação estão envolvidos, estão convencidos de que esse trabalho realmente tem tudo para dar certo. Eu acho que nós temos o interesse de estar abrindo a MRV para essa capacitação e para a alfabetização e poder ver o quanto eles também estão interessados em fazer com que a comunidade, que é a primeira vez que a gente está fazendo isso, né, abrir para a comunidade, abrir essa possibilidade da comunidade estudar no canteiro da MRV junto com os trabalhadores. Então, para mim, é um ineditismo muito grande perceber que a gente pode unir tanto a alfabetização quanto a qualificação profissional num canteiro de obras, beneficiando tanto o trabalhador quanto a comunidade. Então, para nós, a MRV não tem realização maior do que ver que a gente pode prestar um serviço social à comunidade via sindicato e via Secretaria de Educação. Então, está tudo casado. E o Colégio Metropolitano traz um sistema inovador de educação. Veja só na reportagem.
Pensando no futuro profissional e na qualidade da educação de seus alunos, o Colégio Metropolitano aderiu a um novo sistema de ensino, o Uno Internacional, que pertence ao Grupo Moderna. A apresentação do novo sistema de ensino aconteceu durante um coquetel realizado na noite do dia 19 de setembro na Câmara de Vereadores. O Uno Internacional é integrado por uma equipe multidisciplinar de especialistas em educação que trabalham em 7 países da América Latina e que se dedicam a estudar, a pôr em prática e a integrar as propostas mais avançadas nos campos da pedagogia, psicologia e da comunicação. Bom, eu acho que se a escola está naquela linha de melhorar, de aprimorar seus processos e seus resultados e adaptar eles para o século XXI, para os desafios do século XXI, é uma proposta que atende perfeitamente isso. Até pelo processo que a gente coloca de desenvolvimento de competências dos seres humanos. A gente trabalha todas as habilidades que cada menino tem, tanto intelectuais, emocionais. A gente desenvolve matérias de técnicas e hábitos de estudo para eles ter qualquer mudança que aconteça no mundo, mesmo seja na educação, mesmo seja quando eles saem para o mundo real. Aí vão acontecer muitas mudanças ainda, cada dia mais rápidas e mais fortes. Ele tem que ser preparado com técnicas e hábitos para pegar aquele estudo, abraçar ele e conseguir dar para frente todas aquelas mudanças. A gente também desenvolve competências. A gente tem um projeto de sustentabilidade, a gente tem uma parceria com a Unesco, que é a principal fonte de informação e de ciências, de cultura e de educação do mundo. A gente tem um projeto tudo de digitalização, que criamos ambientes digitais, que é um ponto muito importante. A digitalização, a escola deixou fora, porque a escola pensou que ela colocaria um iPad, uma laptop, uma louça digital e estava tudo pronto, tudo resolvido. Não adianta, alguma coisa mais tem que acontecer. Então a gente cria ambientes digitais, fazendo todo o equipamento, todas as instalações, todas as plataformas, todos os conteúdos, solucionando aquele negócio da conectividade, do internet, que não adianta, não dá certo, e forma todos os professores para criar ambientes que os meninos finalmente na sala de aula tenham exatamente tudo o que eles vivem e têm fora da escola. O Sistema Uno existe há 3 anos e chegou ao Brasil em junho de 2012, na cidade de São Paulo. Atualmente, o sistema está presente em 163 escolas brasileiras, alcançando 63 mil alunos e 5.500 professores. Cada professor recebe um iPad para trabalhar em sala de aula e mais 10 mil aparelhos são disponibilizados para atender às necessidades dos alunos, segundo o vice-diretor internacional do Sistema Uno, Ricardo Rubio. Ele foi criado, a verdade assim, há 10 anos de investigação, de pesquisas, de todo aquele trabalho para criar a proposta. Aí, há 5 anos, criamos a primeira conceitualização, começamos a ter pilotos em várias escolas de diferentes países, México, Argentina, Brasil mesmo, Guatemala, diferentes realidades, e realmente conjuntamos tudo há 3 anos. Começamos a trabalhar no México, e atualmente a gente trabalha em 7 países de Latinoamérica toda. Isso dá mais ou menos 250 mil alunos em 3 anos só. Aqui no Brasil, 250 mil alunos, 1.000 escolas e mais de quase 1 milhão de pessoas envolvidas, entre os alunos, os pais deles e os professores, etc. São praticamente 1 milhão de pessoas envolvidas no projeto, que vira hoje o maior projeto de educação da América Latina toda. O Colégio Metropolitano existe há 16 anos em Piracicaba e está firmado no respeito, na responsabilidade, no espírito de equipe e na ética, com a formação de alunos transparentes, íntegros e honestos. O colégio está ganhando uma educação do século XXI. Em aprendizagem e tecnologia, ensino bilinguismo, habilidades e competências, ou seja, tudo que um educador como eu sou gostaria e deseja para o seu filho, né? E nós vamos conseguir a partir de 2014. Os alunos vão ter uso diário de iPads, né? Todos os segmentos a partir de 3 anos, né? Os iPads são do colégio e eles vão ter o contato nas aulas de todas as disciplinas. Aí os alunos vão ter trabalhos, as nossas salas vão ser todas equipadas com lousas digitais e os professores farão uso do conteúdo total em iPad, né? Eles não terão mais livros didáticos, né? O programa e o conteúdo já estão dentro do iPad, somente os alunos que terão material impresso. Na verdade, a gente já vinha numa busca, procurando um outro sistema de ensino
por conta de um certo descontentamento que a gente estava tendo na questão de desatualização de material, uma plataforma digital que na verdade não correspondia às expectativas dos alunos nem dos professores. Então em maio nós começamos a pesquisar, levantar alguns dados e conhecer outros colégios a nível de Brasil que tinham outros sistemas. E acabamos optando pelo UNO Internacional, porque é um sistema que oferece a aprendizagem pautada no desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos. Tem um lado humano que não vai alterar em nada a filosofia que o Colégio Metropolitano já tinha, né, nos conceitos que a gente acredita, e agrega muito a questão do enriquecimento na sala de aula, o enriquecimento do conteúdo por conta da plataforma digital. Então, na verdade, os alunos e os professores estariam utilizando o iPad em sala de aula. É uma ferramenta que vai contribuir e vai valorizar muito a aprendizagem. Quando a escola começa a participar dessa parceria, que tem esse conceito de projeto, por isso esses 2 programas, os 3 processos e a Rede UNO, traz para dentro da escola uma movimentação muito grande, né? A movimentação de querer transformar, né? Querer transformar todo o processo educacional, querer transformar a educação no qual essa escola está inserida, na realidade no qual ela está inserida, para pensar mesmo qual é a educação do século XXI, o que nós queremos atingir. O que nós queremos formar? Qual é o sujeito que nós queremos formar? É um divisor de água? Por quê? Primeiro, tira a escola de uma zona de conforto, né? Leva a escola cada vez mais a repensar a sua prática, a repensar o seu dia a dia. E quando eu falo escola, eu estou falando de gestor, estou falando de professor, eu estou falando de aluno que vai ter várias possibilidades para aprender e aprender com qualidade. Eu também estou falando de pais, né? É uma mudança de paradigma, né? É uma mudança de pensar o ato de educar. Eu vou educar, eu vou formar e não simplesmente informar. E hoje aqui comigo no estúdio, Jaqueline Santana, ela que é diretora-presidente da Rádio Educativa FM e também coordenadora de comunicação da Secretaria de Saúde e Educação. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Jaqueline, seja bem-vinda. Muito obrigada, Alessandra. Bom dia a todos os telespectadores do Opinião Agora. É um prazer, uma satisfação estar mais uma vez aqui para conversar um pouquinho com vocês. Bacana. Jaqueline, vamos começar falando um pouquinho sobre você. Você já foi empreendedora, assessora de comunicação, hoje está como diretora-presidente aí frente à Rádio Educativa FM, que é um importante veículo de comunicação aqui do nosso município. Enfim, e também como coordenadora de saúde e educação, como que foi esse seu processo de formação e quais que têm sido os seus principais aprendizados nesse processo? Então, quando me perguntei, né, o que eu vou querer me formar em quê? Aí eu queria fazer música. Aí meus pais falavam assim, olha, Jaque, mas você não é a Sandy, não. E eu não sou o Chororó, né, meu pai falava. Então é melhor seguir por outro caminho, porque música é complicado, enfim, né. Me colocou com os pés no chão e aí eu falei, então eu vou fazer jornalismo. Foi assim a escolha. Aí eu entrei na faculdade em 2001, com os 18 anos. Em 2002 já comecei a atuar na área, né, trabalhei na Santa Casa, entrei lá como assistente administrativo 1, e saí como assessora de imprensa. Então, desde o 2º ano da faculdade, já em contato com a área, com o jornalismo. Aí, depois disso, fiquei lá por quase 7 anos, na Santa Casa, me formei, né, aos 21 anos de idade. E depois, abri uma casa de milkshakes. Falei, não, agora eu vou ter o meu negócio próprio, vou, né, ver como é que é isso de ser empreendedor e tal. Aí, montei a minha casa de milkshakes. E um dia, servindo lá o milkshake, eu lembro que eu estava com a roupa suja, o avental assim, sujo de morango, cobertura de morango. E aí tocou meu telefone e era o professor Gabriel Ferrato, né? Ele era secretário de Educação. E aí ele falou, olha, eu preciso falar com você e tal. Eu falei, olha, acho que o senhor ligou errado, viu? Porque deve ser engano, né? Não é comigo e tal. Não, é com você, eu preciso conversar com você. E aí eu fui conversar com ele, nós fizemos uma entrevista e eu montei o departamento de assessoria de imprensa lá na Secretaria de Educação. Aí, depois disso tudo, aconteceu aí a candidatura e o professor Gabriel Ferrato é hoje
o prefeito do nosso município. Você se sente responsável por esse processo? Não, de forma alguma, não me sinto responsável. Eu acho que ele está onde está por merecimento mesmo, é uma pessoa inteligentíssima, competente, né? Mas assim, o que eu procurei fazer, inclusive foi um pedido dele na época, ele em nenhum momento ele pediu para que eu divulgasse, né? Ele falou assim, olha, a rede municipal de ensino tem trabalhos maravilhosos nas escolas, né? Os diretores, os profissionais que trabalham, desenvolvem trabalhos importantíssimos e que merecem todo tipo de divulgação. Então ele pediu para que eu projetasse as escolas, os trabalhos que eram desenvolvidos nas unidades. E foi isso que eu fiz. Não divulgar o nome dele, ser assessora dele, né? Foi divulgar o trabalho que as escolas faziam. Qual que foi o principal desafio que você encontrou num sistema que frequentemente é criticado pela população? Educação e saúde são duas secretarias que são criticadas e elogiadas. Enfim, existem grandes desafios nessas duas secretarias. Sim. E mesmo assim a educação ganhou uma grande projeção na questão do reconhecimento de quais que eram as atividades desenvolvidas, enfim, todo o trabalho que era desenvolvido pela secretaria nesse período. Né? O que motiva, né, Alessandra, é que você divulgar uma nova creche, mais vagas, período integral, é gostoso, é um papel social muito importante que você exerce, né? Então, assim, sempre que eu tinha que fazer esse tipo de matéria, a repercussão era muito positiva mesmo. Agora, o que eu enfrentava sempre era assim, quando eu cheguei na rede, por exemplo, que não tinha esse trabalho de divulgação, então as próprias diretoras pensavam assim, o que essa menininha está fazendo aqui, que eu tenho que avisar para ela, que eu tenho que fazer matéria, por exemplo, eu vou desenvolver uma festa na escola, então eu tenho que falar para ela que ela divulgue. Eu não tenho que falar, eu ligo direto no jornal e falo isso, né? Uma menininha que está chegando aqui para dar mais trabalho ainda. Porque esse departamento, ele não era no formato que você estabeleceu. Ele não existia, chegou. Ele não existia, eu criei o departamento. Então era novo, né? E às vezes a mudança, ela gera essa resistência no começo. Então eu enfrentei um pouquinho disso, assim, essa menininha tá pensando que é o quê? Você era muito nova, vai chegar aqui. Hoje eu tenho 30 anos, né? Eu montei lá faz uns 3 anos, então 27 por aí, mais ou menos assim. E aí você vai conquistando as pessoas. Fala, não, eu só estou aqui para ajudar, para ir motivando, para que as pessoas saibam o que a escola está fazendo, porque é justo, né? E aí você vai conquistando a confiança e o trabalho vai acontecendo de uma forma mais tranquila. Com o professor Gabriel Ferrato assumindo a prefeitura, mudou a visibilidade do seu trabalho em comunicação perante, enfim, a sociedade e até mesmo a administração pública? Na verdade, assim, quando ele assumiu como prefeito, me convidou para assumir a rádio. Isso já muda, é uma outra projeção. E, além disso, o trabalho na saúde e na educação. Né? Então, aumenta-se a projeção e também a responsabilidade que vem agregada a isso. Certamente. Aí você tem também a atividade que a gente estava falando, qual o tempo livre que você tem para você, né? Porque você é diretora-presidente da Rádio Educativa, que depois no intervalo a gente vai falar especialmente da Rádio Educativa, mas também coordenadora da saúde e da educação ainda em comunicação. Como que é o desenvolvimento do seu trabalho frente a essas duas secretarias? Na educação nós temos uma assessora de imprensa e na saúde 2. Né? Então a minha função é mais definir as diretrizes de trabalho para essas duas equipes. Né? O meu trabalho assim maior e mais intenso, ele é realmente na rádio. Né? Lá nós vamos falar no próximo bloco, mas já existem mudanças, eu já desenvolvi coisas maiores. Na saúde e na educação eu fico como diretriz mesmo de trabalho e apoio. Se eles precisam de alguma coisa, então eles me perguntam, sempre que tem alguma pauta negativa, alguma coisa que precisa ser trabalhada de uma forma mais intensa, então eu compartilho com ele e a gente resolve tudo junto. E a saúde, embora você tenha já trabalhado por quase 7 anos na Santa Casa, conhece bem como que é o perfil desse tipo de editoria, não é mesmo? Tem sido um desafio atualmente a secretaria? Eu vejo que a diferença da saúde e da educação é a questão do tempo, né? A saúde é tudo para agora, tem que ser já, não dá para esperar. A creche, o que acontece muitas vezes numa creche? Muitas mães que ainda são gestantes, né? Elas pedem vaga em período integral. E aí, se você pensar do ponto de vista pedagógico, né, nem é bom para que uma criança fique o tempo integral numa escola. Então, na educação, você tem um tempo maior para lidar com os problemas. Na saúde é imediatismo.
mas ela está muito bem administrada pelo Dr. Pedro Melo, né? Então, assim, tem saído muita coisa boa sobre a saúde, porque realmente o trabalho está acontecendo. Isso não é o papel da assessoria de imprensa, é papel de um bom administrador que rende pautas positivas para que a gente possa trabalhar e desenvolver. A gente sempre questiona a atuação do assessor de imprensa frente ao jornalismo que acontece nas redações mesmo. Você sempre trabalhou muito bem essa relação com os repórteres e as editorias da cidade. Você acha que é difícil ser assessor de imprensa? Não, não é difícil. Eu acho que é um equívoco você considerar que a assessoria de imprensa não é jornalismo. É um jornalismo sim e tem que trabalhar com a verdade. Existe sempre os dois lados, né? Mas eu acho que é um jornalismo diferenciado, é uma coisa diferente da outra. Não tenho nenhuma dificuldade para trabalhar com redação, tenho uma boa afinidade com os colegas de profissão, né? Mas gosto desse segmento assessoria de imprensa. Até porque é também o que alimenta aí as redações de informação. Se não fosse o assessor de imprensa enquanto um colaborador também da redação, não teria notícia também, né? Exatamente. E assim, você assim, sugere a pauta, mas cabe ao jornalista desenvolver aquele assunto da maneira ética que ele julgar. Né? A gente não pode mandar um release, que é um texto sobre determinado assunto, e esse jornalista reproduzir aquilo. Muitas vezes a gente torce para que aconteça isso, para que a informação saia assim, ela seja exatamente isso. Mas não pode acontecer, né? E aí cabe à redação, então, trabalhar aquele assunto, julgar se vai divulgar aquilo ou não. E aí é por isso que é diferente. Uma coisa é você sugerir, outra coisa é a forma como aquilo vai ser publicado. Bom, antes da gente ir para o intervalo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, para a gente encerrar essa história da Jaqueline e a gente entrar efetivamente na história da rádio. Jaqueline, você também é modelo? Você atua ainda? Não, na verdade, assim, essa história de modelo, nunca fui modelo, não tenho corpo para ser modelo, não é nada disso. Mas um dia eu recebi um convite assim, olha, tem uma modelo de uma agência que ela não vai poder fazer um trabalho com a gente. Como você não vai cobrar nada, você não quer ser a nossa modelo, entendeu? Era um grupo de 25 fotógrafos, né? Aí eu falei, bom, se eu puder ajudar, né, tudo bem, mas eu não sou modelo, né, tal. E aí isso rendeu, então já foram 9.000 fotos, né, que nós tiramos e tal. E aí eu me agenciei, né, em 2 agências na cidade. E acabou acontecendo algumas coisas, mas não me considero modelo. É só um hobby, como cantar também, eu adoro cantar. Mas é como hobby, é um momento assim para descansar mesmo, para baixar a adrenalina do trabalho. Então eu tiro foto e canto, mas só de brincadeira. Legal, é porque realmente com tanta atividade fica complicado, então um tempinho para você, né, Jaqueline? É verdade. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já a gente vai falar então como que foi receber esse convite do professor Gabriel Ferrato para assumir aí a diretoria, a presidência da Rádio Educativa FM. Nós voltamos já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba.
todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. E aí, já conversou com seu filho sobre de onde vinham os bebês? Aquela história da sementinha, eu acho que fica mais próximo da realidade. E sobre o que ele quer ser quando crescer? Ele quer ser veterinário de bicho grande. Sobre sexo, já falaram? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? O crack cobra um preço muito alto. Você está a fim de pagar? Converse com seus filhos. Dê atenção. Oriente. Crack. É possível vencer. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora, e hoje aqui comigo no estúdio, Jaqueline Santana, que é diretora-presidente da Rádio Educativa FM e também coordenadora de comunicação das Secretarias da Saúde e Educação aqui do município. Jaqueline, agora o bloco é para falar da rádio. Eu quero saber como é que você recebeu esse convite, foi uma surpresa para você quando o professor Gabriel Ferrato te chamou para assumir a presidência da Rádio Educativa FM? Foi uma grande surpresa, né? Eu até no momento que ele fez o convite, eu falei, olha, professor, eu vou pensar, né? Primeiro definir metas para a rádio, né? Foi uma coisa nova para mim, não imaginava. E aí, quando eu defini as metas de trabalho, eu resolvi aceitar o convite dele. Uhum. E quais metas são essas? Algumas já estão encaminhadas, né? Nós temos o seguinte, lá tem os módulos informativos, que são as notícias que são dadas de hora em hora e também às vezes a cada meia hora. Eram módulos informativos gravados e eu pedi para que fossem ao vivo. Gosto do ao vivo, acho que fica uma coisa mais natural, né? Então, os profissionais estão se superando, assim, porque muitos que ficavam, assim, receosos, né, em fazer ao vivo e tal, o resultado tem sido bastante positivo. Outra coisa era o número de acessos. Tem muita gente que acompanha a programação da rádio pelo site. E o número era muito restrito, eram 50 acessos simultâneos. Então, só 50 pessoas poderiam acessar a programação da rádio pelo site. Aí nós contratamos um serviço de streaming e agora 500 acessos simultâneos são permitidos. Né? Então, isso é um avanço. E aí eu tenho um relatório diário de acessos, né? Eu consigo saber naquele dia quantas pessoas ouviram a rádio pela internet. Então, isso é mais um avanço. Nós fizemos um evento comemorativo ao Jubileu de Prata da Educativa, né? No dia 7 de maio, quando ela completou, então, 25 anos de fundação. Foi um grande evento no anfiteatro da Secretaria de Educação. Nós reunimos ex-presidentes, familiares de ex-presidentes e de funcionários falecidos. Então, tivemos homenagens póstumas. Foi um marco, assim, eu acredito que para a história da rádio. Em 25 anos, eu estava participando lá há 4 meses. Né? Quer dizer, o mínimo que eu podia fazer era propor um evento para reunir todo mundo e a gente comemorar aquela data. E agora nós vamos ter mais uma homenagem. Antes desse evento, nós recebemos moção de aplausos na Câmara de Vereadores pelo Jubileu de Prata da rádio. Né? E agora nós vamos ter mais uma reunião solene comemorativa, a nova fase da Rádio Educativa. Então, só coisa boa. Só coisa boa. Só coisa Inclusive, boa. Já tem programação nova, né? Implantei 2 programas. Né? Na minha gestão, tiveram início 2 novos programas. Um que se chama É Rock, que é voltado ao público rock, mas a gente às vezes pensa que rock é só para jovem, e não é. Assim, o público que gosta de rock é um público bastante grande. Né? Então, trouxemos o É Rock e também o Além da Lenda, que é um programa infantil. Ele tem o apresentador central, que é o Fausto Rocha, mas junto com ele as crianças também apresentam um programa. Então, ficou muito bonitinho.
está tendo também uma boa repercussão e vamos implantar ainda novos programas na minha gestão. E quais que foram assim, os principais desafios quando você chegou e falou... Porque é uma rádio bastante tradicional na cidade, existe ainda essa precaução de errar ou precaução de ter um público que é fiel à rádio e interferir de alguma forma na programação? Esse cuidado todo é tomado? Eu achei que a rádio educativa fosse segmentada, que ela tivesse um público específico. Mas não é o que eu tenho sentido e buscado, né? Eu tenho tentado atingir o todo. E assim, o bom é que as pessoas estão interagindo, eu estou conseguindo sentir, né, o que as pessoas esperam da rádio e, na medida do possível, implantar, né? Tem coisas ali que, se você tirar, por exemplo, na hora do almoço, toca música clássica e tal. Se você mexer naquilo, com certeza não vai ser positivo, né? Mas tem coisas que as pessoas pedem e tal. Por exemplo, sertanejo universitário, né? A gente não toca porque não é um perfil educativo, porque já tem outras rádios que fazem isso. Mas assim, dá para ter essa interação do público e esse é o melhor resultado, né? Quando você sabe o que o público quer e aí, na medida do possível, você tenta atender. Então, eu não gosto dessa ideia de que a rádio educativa é segmentada, ela atende determinado público. Não, a ideia é contemplar, sim, todos. Por que não todos ouvirem uma boa qualidade musical? Por que não todos acompanharem um jornalismo de boa qualidade, né? Então, eu tenho tentado trabalhar com a maioria das pessoas e não segmentar isso. Trazer assim, 2 programas, um voltado para o rock, que, como você disse, tem um público diversificado, que na verdade não são somente os jovens, mas muitos jovens gostam de rock. Também. E também um programa direcionado às crianças. Foi uma maneira de rejuvenescer a programação? Foi uma necessidade que o ouvinte me mostrou. Né? A rádio educativa precisa também atender a esse público. Né, aos pais que precisam de alguma orientação para cuidar dos seus filhos, porque no programa tem entrevistas com profissionais, né? As crianças mesmo, para se interessarem mais pelo rádio, que é um veículo de comunicação poderosíssimo. Jornal, talvez, nem todo mundo tem o hábito de ler, mas o rádio acompanha o ouvinte, né? Então, estimular a criança a estar mais perto do rádio. Tem crianças, uma criança que apresenta o programa lá, com o Fausto, ela é deficiente visual e o sonho dessa criança, é ser radialista. Então, quando ele põe o fone e quando ele começa a apresentar o programa, ele se realiza, sabe? Então, acaba sendo meio que até um teste vocacional para as crianças, assim. É muito bacana. Inclusive, eu gostaria que você falasse um pouco mais desses 2 programas que são novos, quem ainda não conhece, já despertar o interesse e poder ouvir. Pois é, o rock, assim, além de trazer músicas do rock, ele conta a história do rock, né? Ele contemporiza isso. Então, na década tal, era tal rock, tem os Beatles, tem tal, e vai explicando a história e vai aplicando a música. Esse é o meu objetivo. É educativo, exato, inclusive, né? Não perde essa essência. Não. Né? Que é então, assim, você coloca a música, mas ela tem um significado. Existe todo um contexto envolvido ali. Né? Então, é sempre assim, a história e a música. E quem são as pessoas que hoje apresentam esse programa? São 4 apresentadores, eu me lembro do nome de 2 deles. Um é o Eric Vicente, né? Que é filho do Evaldo Vicente, que é o dono da Tribuna, Piracicabana. Tem o Erlon também, tem mais 2, o Michel, tem mais um que vai me perdoar, não me lembro o nome dele, e o Fausto Rocha, que apresentou Além da Lenda. Mas são pessoas, assim, gabaritadíssimas, que me apresentaram um projeto, e aí você lendo o projeto, você já visualiza um programa e tem dado muito bem. Então, e o Além da Lenda, crianças. É um desafio trabalhar com crianças. Como é crianças que têm talentos, que cantam, que têm vozes belíssimas, que adoram o fato de interagir, que divulgam o site da rádio, né? Então você acompanha no www.educativafm.com.br as crianças falando isso, né? Então, assim, elas já conhecem, são todas voluntárias, mas, assim, muitas têm aquilo como um compromisso mesmo. Elas já preparam as charadas, né, em casa. Então, eu vou, no programa da semana que vem, vou contar essa charada. Então, elas já vão estudando, já vão preparando o material e leva tudo prontinho no programa para fazer. Quantas são? Não tem um número estipulado. Tem programa que tem 4 crianças, tem programa que tem só 1, tem 2, mas é o espaço delas. Né? Quem quiser vai lá, fala com o Fausto, faz a inscrição e participa da apresentação do programa.
Quando você assumiu a presidência da rádio, você imaginou assim já um objetivo a longo prazo? Olha, o meu primeiro objetivo foi divulgar o nome da rádio. Né? Acho que até por hábito de assessoria de imprensa, então eu preciso colocar a rádio, né, no maior número possível de casas, de residências, atingir o número máximo de famílias. Depois, valorizar os profissionais que trabalham lá, muitos deles voluntários, são quase 40 pessoas, né? A maioria voluntária. Então, assim, valorizar esses profissionais. De que forma? Divulgando os programas, né? Contando fatos curiosos que acontecem nos programas. Então, assim, divulgar a rádio e valorizar os profissionais que trabalham lá. E depois disso, oferecer subsídio de trabalho, porque sem subsídio ninguém consegue trabalhar. Então, oferecer ferramentas de trabalho, né, para que as pessoas participem, sejam bem recebidas e desenvolvam o trabalho da melhor maneira possível. O Luciano está colocando aí algumas imagens que foram feitas na rádio, né, Jaqueline? É verdade. A rádio tem recebido muitas visitas, né? Muitas visitas. Os entrevistados vão até lá, né? E aí a gente acaba fazendo o registro fotográfico para registrar e divulgar também nas redes sociais e na página da rádio, que em outubro agora, essa matéria, por exemplo, fala justamente do que eu te falei, do streaming, né? Que agora 500 acessos simultâneos são permitidos. Então a gente divulga na internet e vai ter em outubro agora, estou falando em primeira mão para você, o novo site da rádio. Ele vai entrar agora em outubro e aí vão ter todas essas fotos, para que é vida, né? É história, né, Alessandra? Interatividade é uma necessidade. Quando a gente olha, por exemplo, essa árvore que estava tampando o logotipo da rádio, ela já não está mais lá, mas aí está aí registrado para mostrar como era, né? Nós vamos ter a reforma da rádio, que eu já coloquei no plano plurianual. Então, se Deus quiser, o ano que vem, e o prefeito autorizar, aí nós vamos reformar esses estúdios todos, toda a rádio. Né? Aí são os funcionários maravilhosos, uma equipe muito unida. Tem muita gente que está há muito tempo na rádio. Tem, há muito tempo. O Chumar Ulisses, por exemplo, que é um apresentador do Bom Dia Cidade, ele tem uma memória incrível, ele conhece, conta cada coisa. O Marquinhos Ferreira, que tem o Resgate, é um programa que resgata mesmo histórias, assim, também importantíssimo na rádio. Aí foi a primeira reunião que eu fiz com a equipe, muitos já não estão mais, né? Tem algumas pessoas que já não fazem parte mais, mas ficaram aí marcados na história da Rádio Educativa. Fiz questão de registrar. E o apoio incondicional, a Festa da Uva, né? Que eles foram lá para divulgar, a Festa do Vinho, da Uva. E os livros, aí as pessoas vão lá, levam mimos, né? A rádio recebe muitos presentes, flores. É muito gostoso. O ouvinte, o telespectador, enfim, que ouve ou que vê a imagem, não imagina o que acontece nos bastidores, mas são pessoas com histórias, com conhecimento, com vida, né? Que participam disso tudo, né? E a gente procura, por exemplo, no Dia das Mulheres, né? Fazer homenagem para as mulheres. Então, tem ouvinte que leva flor para todo mundo, que leva flor para todos os ouvintes e todos os apresentadores. A rádio ela tem esse lado de cultivar o imaginário, né? Porque você muitas vezes não conhece o radialista. E eu não gosto desse mistério, viu, Ale? Não gosto. Esse negócio de que rádio é mistério, pode até ser. Mas cria lá comigo tá se desdobrando. Porque, ó, por exemplo, essa foto é do Dia das Mulheres. Todo mundo aparecendo agora. Todo mundo. E essas flores, quem entregou pra gente foi o ouvinte. Né, que foi até lá e doou essas flores para homenagear as funcionárias da rádio. Né? Então eu não gosto desse mistério porque eu acho que é uma forma que você tem de apresentar para o ouvinte quem está ali trabalhando todo dia arduamente por ele. Né? E isso estreita também o relacionamento entre o ouvinte. Sim, esse também foram mimos que nós ganhamos da empresa, né? Nós não podemos divulgar nomes de empresa, a rádio não tem mais apoio cultural, é uma rádio pública, né? Ela é locada na Secretaria de Educação. Mesmo assim, as empresas vão até lá, entregam mimos, né? Fazem assim voto de que o trabalho seja cada vez melhor e mostram que acompanham o trabalho que está acontecendo lá. Tudo que está acontecendo. Isso, aí foi um programa que nós participamos, o Pira 21, né, que é um dos programas, que foi falar exatamente das metas que a gente ia estipular. Foi logo que eu assumi a rádio que eu fiz uma participação nesse programa Pira 21. Desafios de gestão. Você tem, como que você tem enfrentado isso tudo? É uma equipe de 40 pessoas com uma série de questões administrativas que
certamente se sobressai até a sua atividade de comunicação. Na verdade, o meu principal desafio é que é o seguinte, eu sou muito dinâmica, assim, eu gosto das coisas muito rápidas, E no sistema público não é assim, né? Depende, é tudo moroso, existem normas, existem regras, existem limites, né? Então aí demora um pouco às vezes. Por exemplo, para você conseguir comprar alguma coisa, tem que passar por todo um processo de licitação, é uma coisa que demora, não é rápida, né? Então isso é o meu desafio, lidar com essa diferença de tempo é um desafio. Mas você também fez MBA, está fazendo gestão pública, Exatamente, administração pública e gerência de cidades, estou terminando já, né? Porque é uma área que eu me identifiquei e não tinha feito antes, justamente porque eu queria me encontrar nisso tudo. Bacana. E gosto dessa área, vou seguir por aí mesmo. Bom, a gente já está quase terminando aqui o tempo do nosso programa. Eu sei que a gente tem muita coisa para falar, mas eu preciso falar dessa reunião solene que acontece aí no dia 18/10, que foi aí vai ser promovida pelo vereador Ronaldo Moschini, também em comemoração aos 25 anos de existência da rádio. É um momento muito importante realmente. 25 anos de uma rádio municipal não é para qualquer um, né? Pois é, e assim, a gente não tem como agradecer o Dr. Ronaldo Moschini, né? Que é o vereador que fez a moção de aplausos para a rádio antes do evento do Jubileu de Prata. Então nós fomos até lá, recebemos a moção das mãos dele e agora também por iniciativa dele promover uma reunião solene comemorativa à nova fase da educativa. Então como é bom ver que a Câmara de Vereadores está acompanhando o trabalho de comunicação que a Rádio Educativa desenvolve na cidade. Né? Ela é uma rádio importantíssima, ela é porta-voz da Prefeitura. E que bom ver que a Câmara de Vereadores está acompanhando isso. Agradecer ao Dr. Ronaldo Moschini, assim, infinitamente, porque eu acho que ele não tem ideia de como isso é importante para os colaboradores, quanto eles se sentem valorizados, a expectativa de todo mundo para que chegue o dia 18 e a gente esteja lá vendo fotos, né? Ontem a TV Câmara foi até lá, promoveu, gravou todo mundo trabalhando, porque aí vai fazer um vídeo em homenagem para ser exibido no dia. Isso é valorizar o profissional, né? Sim. E a Câmara de Vereadores, o Dr. Ronaldo Moschini, tem feito isso. Então eu agradeço a você pela oportunidade de agradecer, porque é um homem que tem valorizado a gente sempre. Isso é muito importante. Quando o trabalho é eficiente, é bom, a gente tem que valorizar mesmo, reconhecer. Esse é o caminho. Nem sempre acontece. Não que a gente trabalhe para ser valorizado, entendeu, Alê? Não é isso. Mas os funcionários que trabalham lá todos os dias e são tão dedicados voluntariamente, eles merecem toda e qualquer forma de valorização. E você me parece muito feliz com a atuação. Feliz. Adoro. É um presente trabalhar lá. Parabéns. Meu agradecimento ao prefeito, ele sabe, né, que assim é eterno. Eu só tenho que agradecer pela valorização que ele fez comigo, que ele me deu. Muito bom. Bom, o que a gente vê na sua trajetória, desde a sua formação até a sua atuação ali frente à Secretaria de Educação e agora também coordenando aí a Secretaria, a comunicação da Secretaria de Saúde e também aí na Rádio Educativa, tem uma vida pública já constituída, vamos dizer assim, a caminho. É por aí mesmo que você vai, Jaqueline? Na verdade a gente eu tenho rede social, na verdade, uma rede social aí com quase 8 mil pessoas, né? A gente está somando, assim, mas eu não tenho... Hoje o meu objetivo é continuar à frente da rádio. E assim, promover eventos, divulgar, fazer com que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo que a Rádio Educativa oferece. E na educação e na saúde, mostrar para a população que a Prefeitura tem como prioridade essas duas pastas. Hoje é esse o meu objetivo. Eu vivo um dia de cada vez. É isso aí. Mas a política está fora de cogitação ou quem sabe um dia... Não, acho que eu prefiro não pensar num dia. Prefiro desenvolver o trabalho hoje, porque se você faz um trabalho assim, se você cumpre, né, aquilo que você se propôs a fazer, o depois ele acontece. Né? Então eu prefiro cumprir o que eu mesmo estipulei como meta, para que depois eu fale assim, cumpri as minhas metas, missão cumprida, posso deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz.
Bacana. Foi muito bom o nosso bate-papo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter trazido tantas informações para a gente. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pelo convite. Voltarei outras vezes para contar mais novidades sobre a Educativa e espero você lá também. Certamente. Obrigada. Uma excelente tarde para você. Muito obrigada. E o programa Opinião Agora fica por aqui. A gente se encontra amanhã ao vivo. Até lá. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.